Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental, 9º ano. E o tema da nossa aula é o surgimento da vida na Terra. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estão nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa discutir a evolução e a diversidade das espécies, com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. E tem como objetivo conhecer as principais hipóteses sobre o surgimento da vida na Terra e entender como que os primeiros seres vivos evoluíram. A unidade temática é vida e evolução. Então vamos lá. Antes de começar a aula, eu vou dar um aviso importante para você que nos assiste. Vale ressaltar que estamos trabalhando com a visão da comunidade científica sobre a origem da vida na Terra. Ou seja, são os pontos de vista da ciência em relação a esse conteúdo. Sendo assim, você já se perguntou como que surgiu o primeiro ser vivo na Terra? Bom, acredita-se que a origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água, surgindo então os seres primitivos, como as bactérias, as algas e os micro-organismos, e esses primeiros seres vivos eram unicelulares e heterótrofos. Mas o que é um ser unicelular? É aquele formado apenas por uma única célula, por exemplo, as bactérias. Eles eram também heterótrofos que não produziam seu próprio alimento e acabavam nutrindo-se de matéria orgânica simples. Além de tudo, a Terra primitiva ela passava constantemente por descargas elétricas acompanhadas de tempestades e raios ultravioletas. Como você viu, a Terra não tinha condições ideais para ser habitada, mas surgiram algumas hipóteses sobre a origem da vida. Vamos agora conhecer algumas dessas hipóteses muito presentes até hoje. Não se pode negar que a origem dos seres vivos no planeta é um dos temas mais intrigantes da ciência. Diversos pesquisadores tentaram explicar esse fenômeno ao longo da história. A seguir, falaremos a respeito de duas teorias bastante conhecidas que tentam explicar a origem dos seres vivos: a teoria da abiogênese e a teoria biogênese. A teoria criacionista diz que as diferentes formas de vida surgiram através de uma criação divina, ou seja, foi Deus quem criou todas as coisas. Outra hipótese sobre a origem da vida é a panspermia. A vida na Terra foi trazida de outro planeta por meteoros e cometa. A primeira teoria a ser defendida por Aristóteles foi a abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Ela explica a origem da vida a partir de uma matéria sem vida. Apesar de parecer absurda, essa teoria era aceita até meados do século XIX e representava o pensamento em uma época sem recursos tecnológicos. Um exemplo clássico dessa teoria é que a partir de um pote fechado iriam surgir as moscas. A teoria da abiogênese não é mais aceita, pois foi contestada por vários pesquisadores. Bom, a teoria da biogênese foi comprovada por Francisco Redi, onde diz que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um gato só pode nascer a partir de outro gato. Por meio de experimentos, Redi comprovou que um ser vivo só origina de outro ser vivo. Essa ideia hoje é bem entendida por todos. Dentre tantas teorias, a mais aceita hoje é a evolução química. Os compostos simples presentes na Terra primitiva passavam por diversas reações e formavam os compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Falando em vida, você já se perguntou de onde veio e como evoluiu o ser humano?
Bom, a evolução humana vem levantar alguns questionamentos a respeito desse processo. O ser humano veio de um processo evolutivo iniciado pelo menos há 6 milhões de anos. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos. É importante lembrar que o homem não evoluiu do macaco, como muitas das vezes já ouvimos. Porém, tivemos um ancestral comum. Então, o mais correto, portanto, é dizer que o homem e o macaco são parentes com ancestrais em comum. Vem comigo que eu vou te mostrar as etapas da evolução humana. Começaremos pelos australopitecos, que foram os primeiros hominídeos. Mas o que são hominídeos? É um termo utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos. Os australopitecos, eles eram bípedes, ou seja, andavam sobre 2 pés. Ele tinha o corpo cheio de pelos e esse pelo ele servia de proteção contra o frio e os raios ultravioletas. Então, existia uma vantagem em ter o corpo coberto de pelos. O cérebro, ele era muito pequeno. O gênero Homo habilis, em termos físicos, é um pouco mais alto do que o seu antecessor. Porém, a principal diferença é que o seu cérebro é 50% maior do que a sua espécie antecessora, o Australopithecus. Ele se destacava pelo desenvolvimento do sistema nervoso e a inteligência. Fabricava instrumentos para a sua sobrevivência. Já o Homo erectus foi o primeiro a descobrir o fogo em benefício próprio. Ele fabricava instrumentos de pedra mais complexos e cobria o corpo com pele de animais e tinha uma linguagem mais elaborada. O Homo sapiens neandertal, ele era habilidoso, criou ferramentas e fabricava armas e abrigos com os ossos de animais. Enterrava os mortos na caverna com flores e objetos. Conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno. A principal característica do homem moderno, comparada aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Além disso, a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Vamos observar a morfologia do crânio ao longo do processo evolutivo. Observe que houve mudanças morfológicas entre os crânios e essas mudanças demandaram tempo. Mas como saber se de fato esses seres vivos existiam? É simples, através das evidências evolutivas, como os fósseis, as semelhanças anatômicas e fisiológicas, celulares e moleculares entre os seres vivos. Podemos ter a certeza que eles existiram. Neste primeiro momento, será abordado os fósseis. Vem comigo para conhecer um pouco mais. Uma das principais evidências da evolução são os fósseis. Você sabe o que é um fóssil e como eles surgiram? Os fósseis são vestígios de animais e vegetais, muito antigos, que viveram no passado. Eles podem ser ossos, conchas, dentes e pegadas, e geralmente são encontrados nas pedras e rochas muito antigas. Para que ocorra de forma ideal o processo de fossilização, é preciso que o corpo do ser vivo seja enterrado rapidamente. Caso contrário, passará por um processo de degradação natural por parte dos micro-organismos decompositores. Esses fósseis precisam, portanto, ser cobertos por areia, argila e outros sedimentos para que sejam fossilizados de forma correta. Eles são fundamentais, pois através deles podemos comprovar as características dos organismos atuais com os que viveram no passado. Você acredita que no Brasil existiam dinossauros? Existem vestígios deles aqui. Os vestígios foram encontrados na Fazenda dos Pingos, no Rio Grande do Norte, próximo ao município de Azo, no oeste potiguar. Foi possível observar pegadas de dinossauros que foram descobertas pelos pesquisadores na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Elas ficaram preservadas por aproximadamente 120 milhões de anos. É importante lembrar que hoje em dia temos a oportunidade de visitar os museus. Você conhece um museu? Você já visitou algum?
Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo e têm o papel de informar e educar por meio de exposições permanentes. Em nosso estado, temos a oportunidade de visitar os museus históricos, Museu de Biologia Melo Leitão, localizado no município de Santa Teresa, e tem também o Projeto Tamar, que fica na Praça do Papa, em Vitória. Tem também o Museu de Ciências da Vida, localizado na UFES, e a Escola de Ciência, Biologia e História. E você sabia que existe uma profissão que estuda os fósseis? É o paleontólogo, que é um cientista que procura entender a vida e investigar o passado geológico na Terra, através dos fósseis. Assim, ajuda o ser humano a compreender a sua história. Não se esqueça de apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua telinha, para marcar a sua presença na aula de hoje. Ufa, foram muitos conteúdos, não é verdade? Agora chegou o momento de realizarmos a nossa atividade do dia. Você vai precisar copiar no seu caderno e não se esqueça de me enviar as atividades da aula. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. E aí, estão preparados para responder as atividades da aula de hoje? Então vamos lá. A primeira questão é: cite 3 hipóteses para o surgimento da vida na Terra. Vamos para a correção das atividades. Cite 3 hipóteses para o surgimento da vida na Terra. As hipóteses são a teoria criacionista, a panspermia e a teoria evolucionista. A segunda questão é: o que são fósseis? Fósseis são vestígios de organismos, animais e vegetais muito antigos que viveram no passado. Vamos recapitular o que vimos em nossa aula. Ao longo da nossa aula, você observou que existem muitas hipóteses sobre a origem da vida na Terra. Porém, a mais aceita é a teoria da evolução química. Podemos concluir que a evolução humana vem acontecendo de forma constante, porém demanda um certo tempo para visualizar essas mudanças. Vimos também que os fósseis são a resposta mais concreta que esses seres existiam no nosso planeta. Não se esqueça de apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha para marcar a sua presença na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Ela chegou ao fim e eu te espero para a próxima. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos.